tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula de português sobre o projeto Consciência Negra. Dessa vez eu queria falar com vocês sobre piadas. Piadas e preconceito. O que será que essas duas palavras, né? O que elas têm a ver uma com a outra? Será que elas se relacionam ou são separadas uma das outras? Vamos ver? Preconceito. Preconceito é uma falha do pensamento, um erro na suposição e previsão de acontecimentos futuros. Preconceito ocorre quando uma pessoa imagina que já tem informações profundas a respeito de algo ou alguém, a partir de uma pequena informação de entrada. Por exemplo, uma pessoa diz que é africana e o outro a imagina negra, pobre ou doente. Que pode ser um erro, pois existem africanos com perfis totalmente diferentes, né? Não é porque a pessoa é africana que ela vai ser pobre, doente, negra, não. Na África, a África ela é um continente, né? Então existem várias pessoas na África. A gente vê às vezes na televisão algumas delas, né? Uma situação que um certo povo, um determinado povo de um determinado lugar da África passa. Mas não quer dizer que todos os africanos passem pela mesma situação, certo? Então não é porque ela é africana que ela é doente, ou então todo mundo que mora na África é doente, ou pobre, ou, né, ou de condições inferiores, certo? Então vamos lá. O problema do preconceito é que quase sempre a pessoa está errada em suas suposições. Ou seja, a pessoa às vezes ela cria um preconceito sem antes conhecer, pesquisar, tentar saber do que se trata a informação que ela, a informação que ela recebeu, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre fake news, que é as informações erradas. A mesma coisa é o preconceito. Se a gente não pesquisa para saber sobre, a gente cria um conceito errado. Aí fica aquele preconceito e acaba falando coisas erradas que nem existe, né? Na maioria das vezes nem existe. Vamos lá. Agora a gente vai falar da piada. A gente falou do preconceito, agora vamos falar da piada para depois a gente ver o porquê que eu estou querendo juntar elas duas. Vamos lá. Uma piada ou anedota é uma breve história de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em quem ouve ou lê. É um recurso humorístico, utilizado na comédia e também na vida cotidiana de todas as pessoas. Quem de vocês nunca ouviu uma piada, né? Todo mundo já ouviu, já contou uma piada na vida. O que eu quero trazer para vocês entre piada e preconceito? Porque existem, muitas vezes, piadas que não são tão legais. Elas vêm com um certo preconceito. Ela vem com uma informação errada e, às vezes, ao invés de ser engraçada, ela acaba causando um vexame nas pessoas. Então, esse recurso, muitas vezes, acaba magoando alguém, se for feita da forma errada. Aí eu pergunto a vocês, como você se sentiria se estivesse em um grupo de colegas e, de repente, alguém contasse uma piada sobre você, lhe expondo à humilhação, ao ridículo? Vamos pensar, como é que você se sentiria se fosse com você, né? Falasse de uma característica sua que muitas vezes a gente tem várias características, mas tem uma característica que sempre incomoda, né? Eu, no meu caso, quando eu era criança, o que me incomodava muito era usar óculos. Eu sempre me incomodei, eu sempre usei óculos desde 7 anos de idade, sempre me incomodei com os apelidos, as piadinhas que geravam no meio onde eu estava em relação ao óculos. E aí eu sempre me incomodei, sempre fiquei chateada com isso. Então, eu nunca gostei, né, desses tipos de piada que levasse a falar 4 olhos, essas coisas assim. Nunca gostei. E aí a pergunta é, já pensou se você, ao invés de ser você que está contando a piada, se fosse você o ofendido, será que seria legal? Né? Isso se chama empatia. Será que se eu fosse eu no lugar do colega, eu ia achar legal essa piada, se fosse comigo, né? A gente tem que pensar. Às vezes a gente não deve falar sem pensar, a gente tem que pensar naquilo que vai falar para não magoar o outro, né? Às vezes a gente fala sem querer e acaba magoando, mas por isso nós devemos pensar no que vamos falar.
Vamos lá? Contar a piada não é proibido. Basta que ela não trate de assuntos relacionados a outras pessoas, de forma ofensiva e humilhante. Como eu falei agora há pouco, não é proibido contar piada. Existem tipos de piada que você não vai ofender ninguém, certo? Então, antes de contar a piada no meio dos coleguinhas, antes de ter esse momento de risada, de gargalhada, vamos pensar, eita, será que essa piada que eu vou contar agora vai ofender alguém? Né? Será que eu poderia contar outros tipos de piada que não fosse ofender ninguém? Ou falar, eu posso até falar de uma situação que ocorreu, né? Que ocorreu com a pessoa, comigo, no caso, se eu for contar a piada, eu poderia contar uma situação que ocorreu comigo que fosse engraçada, né? E aí todo mundo ia rir e ia ser a piada também. Mas nada que caracterizasse humilhação ou vexame a outras pessoas. Ou até mesmo a pessoa que está contando, certo? Eu trouxe aqui para vocês algumas piadas para crianças. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue, sim, contar piada, sem ofender ninguém, sem falar de cor de pele, sem denigrir a imagem de ninguém, né? Então, vamos lá. Vamos para a nossa primeira piada. Perguntei ao meu filho Guilherme, na época com 4 anos, o que ele gostaria de ser quando crescesse. Ele respondeu prontamente: eu quero ser médio. Fiquei muito feliz com a escolha, mas o corrigi. Que bonita profissão, meu filho, mas não é médio, e sim médico. Ele, surpreso, retrucou: mãe, eu quero ser médio, nem grande nem pequeno, só médio. Entenderam? Tá vendo? Ó, eu não falei de ninguém, nem não falei da cor de ninguém, nem denigri ninguém. E contei uma piada legal. Vocês gostaram da piada? Espero que sim. Vamos para mais uma piada. Mamãe, como é essa história de dinheiro a juros? A gente pega o dinheiro e depois jura que paga? Será que é assim que é dinheiro a juros? É a criança, né, que ainda não entende esse mundo adulto de juros, de não sei o quê, de débito, de dinheiro. Aí ele ficou, acho que ele deve ter ouvido a mãe dele falar em dinheiro a juros, né? Ele, será que é assim? Eu vou, peço dinheiro e juro que paga. Então, é um dinheiro a juros, né? Vamos para uma próxima piada. Um gato caminhava por um telhado miando. Miau, miau. Nisso se aproximou outro gato repetindo. Au, 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 au. Então o primeiro gato lhe diz: olha, por que você late se você é um gato? E o outro gato lhe responde: estou aprendendo outros idiomas. Legal, né? Olha, é uma piada de animal. Vamos para a próxima. Que disse uma pulga para a outra? Vocês sabem o que disse uma pulga para a outra? Vamos a pé ou esperamos um cachorro? Viu? Outra piada de animal. Vamos para mais uma piada. Um peixe disse ao outro: o que faz seu papai? Nada. E o seu? Nada também. Né? Os peixes fazem o quê? Eles nadam, né? Simples assim. Estão gostando? Eu espero que sim, que eu vou mostrar mais uma piada ainda. Diz a professora: para termos uma vida saudável, devemos nos alimentar de maneira correta. Por isso, é importante sabermos o valor nutritivo dos alimentos. Paulinha, dê um exemplo de alimento que engorda. Pão, professora, respondeu a Paulinha. Exatamente, enfatizou a professora. Pão é um dos alimentos que mais engorda. Errado, professora, gritou o outro aluno lá do fundo. O pão não engorda, e sim quem o come. Ele não estava errado, né? O pão não engorda, quem engorda é quem come o pão, certo? Mais uma piada. Haviam 2 caminhões voando. 2 caminhões voando? Isso. Um caiu. Por que o outro continuou voando? Vocês sabem dizer? Isso está mais para uma charada, né? Então vamos descobrir por que o outro continuou voando? Porque o outro era caminhão-pipa. Caminhão-pipa. Ele continuou voando porque ele era um caminhão-pipa. E aí vamos para a última piada de hoje. Quem é o rei dos queijos? Vocês sabem quem é o rei dos queijos? Super fácil, hein? Vamos lá? É o requeijão. É o requeijão, o rei dos queijos. Vocês viram como a gente pode contar piadas legais sem
falar do defeito da qualidade de alguém, ou então colocar defeito em alguém, ver alguma coisa que vá machucar o colega, podemos sim contar piadas, mas piadas saudáveis, né? Que também levam a risos, mas sem deixar outra pessoa chateada. É tão legal como quando estamos todo mundo junto, né? E aí tá todo mundo rindo junto, sem se ofender uns com os outros, né? E aí a nossa aula de hoje trouxe mais essa informação para vocês, né? Falando um pouco do gênero piadas e mostrando para vocês que a piada, ela não deve se relacionar com um preconceito, certo? A piada a gente pode contar ela de forma saudável, mas sempre respeitando quem está ao nosso lado, sempre respeitando as diferenças, né? Não levando ninguém a ser humilhado, a passar vexame, a passar chateação por conta disso, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessas piadas, né? Procurem outras piadas entre os familiares também, que sejam assim, legais, né? Perguntem para os familiares de vocês se eles conhecem alguma outra piada que seja assim, legal, que não vá falar de ninguém, que não vá deixar ninguém chateado. E aí, se vocês também tiverem alguma, contem para os colegas, né? Muito bem? Então, ficamos por aqui com mais essa aula, espero que tenham gostado e acessem a nossa plataforma Eduque. Lá terá essas piadas, se vocês quiserem aprender mais sobre ela, ok? Até a próxima, tchau, tchau!